Fala galera, beleza? Passando para resolver mais uma questão, né? Que eu postei mais cedo, na verdade duas questões, que aí vão tratar exatamente sobre o tema que a gente vai explicar agora, beleza? Que é a computação em nuvem, presente no edital da PM, tanto para soldado quanto para oficial, beleza? Então antes que a gente parta para os conceitos que eu abordei nas questões hoje, precisamos entender mais ou menos qual que é o conceito da computação em nuvem. Então você vai perceber que o conceito de computação em nuvem está associado a qualquer tecnologia ou às tecnologias que vão oferecer serviços, oferecer acesso a programas sem que o usuário, né, ou empresa precise instalar diretamente esse programa em seu computador. Então você vai perceber que para que esse acesso a essa computação, a esses programas em nuvem, ele exista, você vai precisar basicamente de um navegador e de acesso à internet, certo? Então você não vai precisar instalar nada no seu computador, simplesmente vai acessar. Você pode ter pensado aí, não preciso instalar, por exemplo, um navegador para poder acessar isso. Não, por exemplo, quando você já compra ali o seu Windows, né? Você tem o seu Windows na sua máquina, instalou o seu Windows, você já vem com o Microsoft Edge instalado. Se você instala o Linux, você vem com o Mozilla Firefox instalado. Então você não precisa instalar nada diretamente, você só vai acessar o seu navegador e a sua internet e acessar as suas informações que você tem, né, em nuvens, disponibilizadas em nuvem, beleza? Então, partindo desse princípio, vamos perceber que a gente vai ter três conceitos, três modalidades de serviços em nuvem, basicamente, né? A primeira é a SaaS, a segunda é a PaaS e a terceira é a IaaS. E alguns autores aí, algumas bancas vão chamar de RaaS, beleza? Então, o primeiro conceito que a gente vai abordar é o que trata justamente da questão que eu postei, a segunda, né? Que vai falar do SaaS. Que ele vai dizer para você que o SaaS é um serviço disponibilizado em nuvem que você pode acessar de qualquer local, desde que tenha internet. Então essa afirmação está correta, porque se está em nuvem, você pode acessar de qualquer local do mundo, basta que você esteja conectado à internet. E o que é que esse SaaS vai prover para a gente? Vai prover exatamente o software como serviço. Você vai perceber que ele vai ser exatamente uma determinada plataforma, né? um conjunto de serviços que vai facilitar com que o usuário utilize determinados programas sem que instale em seu computador. Como assim? Quando você acessa o seu Google Docs, por exemplo, você vai acessar uma espécie de edição de Word, né? Você vai ter um editor de texto lá, você vai ter um editor de planilha, você tem um editor de apresentações. Então você vai conseguir fazer suas edições, você vai conseguir fazer suas planilhas sem que você precise instalar um programa em seu computador, como exemplo o Microsoft Office, que você precisa instalar em sua máquina. E aí também você vai ter como exemplo o quê? O Office 365, que vai ser uma espécie de Microsoft Office, só que na rede, em alta disponibilidade, sem que você precise utilizar os recursos direto de sua máquina para poder fazer a utilização desse programa. Então, beleza? O software como serviço vai prover sistemas, programas que o usuário vai utilizar sem precisar instalar em sua máquina e vai estar na rede. De qualquer lugar do mundo você vai conseguir acessar o seu arquivo que você acabou de editar, por exemplo, no Office 365. Beleza, galera? A próxima modalidade que a gente vai ter vai ser o PaaS, que seria a plataforma como serviço. Como assim? Vai ser uma que os provedores vão disponibilizar, geralmente para programadores, uma espécie de plataforma para que eles utilizem. Para quê? Para editar novos programas, por exemplo, para editar bancos de dados, né? E aí, quando a gente fala em edição de programa, a gente vai entender que é uma espécie de framework online, framework em nuvem. Exatamente para isso, para que programadores, desenvolvedores, pessoas com experiência nesse ramo consigam fazer edições de programa. Basicamente vai estar mais longe do usuário final, do usuário comum, que somos nós, que a gente vai estar enquadrado aqui na utilização do SaaS, beleza? A terceira e última modalidade, que aí tem uma divergência de alguns autores, de algumas bancas, mas que às vezes eles aceitam como a mesma informação, que é o IaaS e o RaaS, que basicamente vão tratar de estrutura física. Então quando a gente fala de IaaS, já a gente está falando de infraestrutura como serviço, de hardware como serviço. O que é que acontece nesse caso aqui? Às vezes uma empresa ela não quer ter muitos custos, fazendo o quê? Criando um sistema de servidores robusto, um data center enorme, para poder armazenar informações de banco de dados, de programas, beleza? Então o que é que ela vai fazer? Ela vai contratar uma empresa terceira, um provedor terceiro, que vai fornecer essa estrutura de dados, essa estrutura de nuvem, de computação, para que ela não tenha esse custo.
Então ela não vai ter custo com a instalação de um servidor, por exemplo. Então se ela não tem a instalação de um servidor, de um data center enorme em sua empresa, ela não vai precisar prestar manutenção a esse data center. Em consequência, ela não vai precisar ter que contratar um pessoal para fazer essa manutenção. Então toda a responsabilidade de manutenção, né, da estrutura física dos servidores vai ficar com essa empresa, né, que foi contratada, e a empresa que contratou o serviço só vai utilizar os recursos que essa empresa está disponibilizando através da sua contratação. Então, tranquilo? SaaS, software como serviço, vai prover programas. PaaS, plataforma como serviço, vai prover uma plataforma, geralmente de desenvolvimento para programadores. E o IaaS ou RaaS vão prover estruturas, certo? Estruturas físicas para empresas, geralmente. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, galera. Tamo junto. Até a próxima.